Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 7, que tem como objeto de conhecimento fração decimal, detalhamento, representação de frações decimais. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E aí, pessoal, essa é a nossa aula de fração decimal. Mas vamos relembrar muita coisa. Você ainda lembra o que é fração? Vamos lá. Frações decimais. Mas vamos só relembrar aqui como é que funciona a nossa fração. A nossa fração ela possui dois números, né? Um número em cima e um número embaixo. Este número de cima nós chamamos de numerador. Então, sempre que você ouvir durante a aula esta palavra numerador, você já tem que ter consciência de que estamos falando desse númerozinho que fica em cima da fração. E o número de baixo da fração nós chamamos de denominador. Novamente, sempre que você vê a palavra denominador, estamos nos referindo a este número que fica embaixo na fração, ok? Que aqui nós representamos pela letra B. Então, número de cima, estamos representando aqui com a letra A, é o nosso numerador. Número de baixo, que estamos representando aqui pela letra B, é o nosso denominador. Tudo bem? E a nossa fração decimal? O que é uma fração decimal? Observe aqui agora as nossas seguintes frações. Temos aqui a nossa primeira fração. Como é que nós chamamos essa fração? Essa fração aqui é 3 décimos. Então, 3 é um númerozinho que está em cima. E como embaixo é um 10, nós chamamos de décimos. Tá? Então, aqui significa que nós temos 3 décimos. Também, né, chegamos a chamar, às vezes, de 3 sobre 10. Tudo bem? Então, aqui é 3 décimos. Tá bom? E o que é o 10? O 10 de baixo nada mais é do que o nosso númerozinho 10 elevado à potência 1. Por que é a potência 1, professor? Porque eu só tenho um zero aqui no nosso número 10. Tudo bem? Continuando, olha aqui, apareceu mais uma fração aqui pra gente. Como é o nome dessa fração aqui? Esta fração aqui, ó, é 4 centésimos. Por que centésimos? É centésimos porque aqui embaixo nós temos um 100. Então, aqui é centésimos. É como se nós tivéssemos, né, de 100 partes. De 100 partes, nós temos 4. Tá bom? Então, nós temos 4 centésimos, que a gente vai representar por 10 ao quadrado, ou elevado à segunda potência, que é exatamente o 100. Por que agora é ao quadrado? Porque o 100 possui 2 zeros. Ora. Se ele possui 2 zeros, ele pode ser escrito na base 10, tá? E ele terá o ao quadrado. Tudo bem? Porque ele possui 2 zeros. Então, recapitulando, o 10 é o mesmo do que 10 elevado a 1. E o 100 é o mesmo do que 10 ao quadrado, que é o 10 elevado a 2. Tudo bem? Vamos aqui a mais uma fração, olha. E agora eu tenho o número 1000 embaixo, certo? Olhando o número de cima, nós temos 19, né? Então, temos 19. E o númerozinho de baixo, que é o 1000, significa que nós temos milésimos. Ok? Ou seja, nós temos um inteiro dividido em
1000 partes. Tudo bem? Então, aqui a nossa fração é 19 milésimos. E, como vimos, tá? O 1000 ele pode ser escrito na forma 10 ao cubo. Por que que é o cubo? Novamente, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, eu colocando ele na base 10, ele vai ser 10 ao cubo, já que ele possui 3 zeros. Certo? Então, 10 é 10 elevado a 1, 100 é 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, e 1000 é o 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. Tudo bem? Próximo, nós temos aqui, ó, 48, e agora, que é 10.000 embaixo. Aqui nós temos, né, dezena de milésimo. Tudo bem? Então, aqui nós temos o inteiro dividido em 10.000 partes, ok? Dessas 10.000 partes, nós temos, ó, 48. Então, é 48 dezenas de milésimos. Que eu também posso fazer na base 10. E como eu possuo 4 zeros, logo é o 10 elevado à quarta potência. Tudo bem? Novamente, para que vocês consigam fixar bem esta informação. Ó. O 10 só tem um zero, então é 10 elevado a 1. O 100 possui 2 zeros, então é 10 ao quadrado. O 1000 possui 3 zeros, então eu posso escrever 10 ao cubo. O 10.000 possui 4 zeros, então eu posso escrever 10 elevado à quarta potência. Tudo bem? Então, aqui, ó, os denominadores são potências de 10. Tudo bem? Denominam-se frações decimais todas as frações que apresentam potências de 10 no denominador. Lembram? Quem é o denominador? Ó, a gente está vendo aqui duas vezes, ó. Denominadores. Ok? Quem são os nossos denominadores? São exatamente os números que ficam embaixo da fração. Então, eles são potências de 10. Eu posso escrever eles em potências de 10, tá bom? Potências com base 10. Que é o 10 é 10 elevado a 1, o 100 é 10 ao quadrado, o 1000 é 10 ao cubo e o 10.000 é o 10 elevado à quarta potência. Tudo bem? Vamos ver aqui um pouquinho como é que surgiu essas frações decimais. Vamos ver aí como surgiu as frações decimais, certo? Um francês chamado Viette, ele nasceu ali em 1540 e faleceu em 1603. Ele desenvolveu um método para escrever as frações decimais. No lugar de frações, Viette escreveria números com vírgula. Esse método modernizado é utilizado até hoje. Então, aí, o que é que nós vamos aprender na nossa aula? Nós vamos exatamente aprender a transformar as nossas frações decimais em números decimais e vice-versa. Vamos aprender a transformar os nossos números decimais em frações decimais. Recapitulando, por que que a gente chama de fração decimal? Porque o seu denominador são potências de 10. Tudo bem? Podendo ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Ok? Ou seja, é sempre o 1 acompanhado de vários zeros. Sempre que a gente tem isso, nós temos potências com base 10. E a gente pode passar ela para uma potência com a base 10, que é o 10 elevado ao número de zeros que tem no meu denominador. Tudo bem? Vamos lá, observe o quadro aí. Aqui no nosso quadro nós temos, ó, a fração decimal e o seu número decimal correspondente.
Ó, 1/10. Em fração decimal é 1 sobre 10, né? Que nós chamamos de 1/10. Em números decimais é 0,1. Mas por que é 0,1? Basta a gente pegar o númerozinho que está em cima, aqui no caso é o número 1, certo? A gente vai colocar ele, ó. E o meu número de baixo, que é sempre uma potência de 10, a quantidade de zeros, ele vai me dizer quantas casas decimais eu vou ter que ter depois da vírgula. Como aqui é 10, ó, 10, ele só possui um zero, certo? Como 10 só possui um zero, significa que eu só tenho uma casa decimal depois da vírgula, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Uma casa decimal, eu tenho que passar a vírgula, e aí eu completo com o zero. E aí eu fico exatamente com o meu 0,1. Tudo bem? Aqui, ó, 1 sobre 100, que é 1 centésimo. Certo? Observe, olha, coloco o meu 1, tá? E como o meu denominador possui, ó, 2 zeros, significa que o meu número ele tem que ter 2 casas decimais depois da vírgula. Fiz as 2 casas decimais, eu coloco a vírgula. Lembrando, você só tinha 1, né? Você conferiu 2 casas decimais e colocou a vírgula. Você consegue observar que ficou um espaço em branco aqui, ó, eu tenho que completar com o zero, assim como na frente da vírgula. Tudo bem? E aí eu fico com 0,01. Mesma coisa vale para 1 milésimo, que é 1 sobre 1000. 3 zeros, 3 casas decimais, ó. Certo? Aqui, ó, 1 sobre 10.000, tá? Uma dezena de milésimo. Ok? São 4 zeros, são 4 números depois da vírgula. E assim por diante. Se tivesse aí 100.000 embaixo, a gente ia continuar completando, fazendo os nossos números decimais. Ok? Vamos aqui mudar um pouquinho o nosso 1. Vamos agora transformar ele em 5. Vai mudar alguma coisa, professor? Não. A forma da gente fazer continua sendo a mesma. Ó. Se eu só tenho um zero, é só uma casa decimal depois da vírgula. Simples, simples. Se eu tenho 2 zeros, são 2 casas decimais depois da vírgula. Se eu tenho 3 zeros, são 3 casas decimais depois da vírgula. E se eu tenho 4 zeros, são 4 casas decimais depois da vírgula. Tudo bem? Mas, professor, e se o número for um pouquinho maior? E agora? Se a minha fração decimal, ó, agora eu tenho um número 117 em cima, e agora? Que agora não é somente um número, agora tem 3. Vamos lá. Você vai escrever um número como se ele não tivesse nada, exatamente como está aqui, ó. É 117, você vai fazer, ó. 1, 1, 7. 117. E vamos continuar fazendo a mesma coisa, ó. Aqui é décimo, que é o 10, só tem um zero. Se só tem um zero, significa que eu só vou passar pelo um número do meu número. Então, 117 vai virar 11,7. Tudo bem? Que é exatamente o que está aqui, ó. Ok? A mesma coisa vale aqui, ó, para segundo, ó. São 2 zeros. Então, aqui, ó, 1, 2. Eu fiquei com 1,17. Nosso terceiro aqui, ó, é 1000, 3 casas. Então, são 3 casas. Agora sim eu precisei utilizar aqui, ó, o meu zerozinho para completar. Ok? E aqui no próximo, ó, são 4 casas. Vou passar, eu utilizo sempre completando com zeros. Tudo bem? Então aqui, ó,
alguns números como 0,1, 0,01, 0,001 e 1,17, por exemplo, são números decimais. Nós normalmente chamamos números decimais, são esses números com vírgula, porque ele segue o sistema decimal, certo? Quando aqui chega no 9, que vai passar para o 10, ele passa para a próxima casa. Tudo bem? Depois do 0,9, se eu for colocar, depois do 0,9, se eu for adicionar mais 0,1, ok? Aí eu já passo para outra casa e eu viro 1,0. Tudo bem? Nessa representação, verificamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Quem é a parte inteira? A parte inteira é tudo aquilo que fica na frente da vírgula. Tá bom? Então, tudo aqui que fica na frente da vírgula é a parte inteira. E tudo aquilo que fica depois da vírgula é o que nós chamamos de parte decimal. Tudo bem? Aqui, ó, número 1,17. Minha parte inteira, 1 é o que fica na frente da vírgula. Minha parte decimal, 17 é o que fica depois da vírgula, ok? Essa minha parte inteira, ela serve para me dizer o quanto da quantidade eu tenho inteiro, certo? Por exemplo, vamos colocar aqui como se fosse dinheiro, que talvez seja um pouquinho mais fácil para você entender. Vamos lá. Se você tem em dinheiro R$ 15,25, tudo certo? Significa que você tem 15,25. Tudo ok? R$ 15,25. O 15 será a sua parte inteira. É aquilo que você tem já de real, completo. Então, você já tem R$ 15 completos. E os centavos vai ser exatamente a sua parte decimal, os 25 centavos. Deu para compreender? Então, 15,25, o 15 vai ser a parte inteira e o 25 vai ser a sua parte decimal. Deu para compreender direitinho? Mas vamos praticar agora. Vamos lá. Exemplo 1. Passe as frações decimais para números decimais. Matemática a gente só consegue aprender quando a gente pratica. E aí, para isso, vamos fazer aqui alguns exemplos. Por enquanto, passando de fração decimal para números decimais. Certo? Como a gente viu na aula, como é que a gente faz para passar? Vamos colocar um número que está em cima, 7. E agora, de acordo com o número que está embaixo, vai ser a quantidade de casas decimais que eu terei. Então, aqui ó, é 10. Só tem um zero. Se eu só tenho um zero, significa que o meu número só vai ter uma casa decimal. E aí eu já posso colocar a vírgula, e aí eu completo com o zero da frente, porque eu só tenho o 7. Então, 7 décimos é o mesmo do que 0,7. Vamos aqui para a letra B. 21 centésimos. Vamos lá. Tenho 21. Ok? E agora eu vou ver de acordo com o meu número do denominador. 2 zeros significa que o meu número vai ter 2 casas decimais. Então, aí eu completo com a vírgula e o zero novamente. Então, na nossa letra B, o nosso número decimal vai ficar 0,21. Nossa letra C, ó, 318. Nosso denominador, ó, 3 zeros. Então, nosso número vai ter 3 casas decimais depois da vírgula. Como não sobrou nada aqui, eu vou completar com o zero. Então, na nossa letra C, a nossa fração vai se transformar em número decimal e esse número decimal ficará 0,318. Vamos lá, letra D. Ó, nosso número de cima, 48. Nosso número de baixo só tem um zero. É só 10. Então, significa que o meu número vai ter uma casa decimal.
e eu posso já colocar a vírgula. Então, na nossa letra D, 48 décimos fica 4,8. Tudo bem? Nossa letra E. O número agora é 535. Nosso denominador é 100, 2 zeros. Significa que o nosso número tem 2 casas decimais depois da vírgula. Então, vai ficar 5,35. Letra F. Ó, o número é 9.365. Observando o nosso denominador, ó, é 1.000, tem 3 zeros. Logo, o nosso número também terá 3 casas decimais. E aí eu consigo completar com a vírgula ali, né? Colocar a vírgula e aí fica 9,365. Letra G, 47,89. 4.789. Nosso denominador é 100, são 2 zeros. Então, meu número vai ter 2 casas decimais depois da vírgula, ficando 47,89. E a nossa letra H, o número é 98.765. E o nosso denominador é 10.000. Então, tem 1, 2, 3, 4 zeros. Basta conferir, ó. 1, 2, 3, 4 zeros, tá? E aí eu coloco a minha vírgula, ficando 9.8765, ok? Observe aqui que essa primeira nós passamos de frações decimais para números decimais. Agora, nós vamos fazer o inverso, né? Bora fazer o contrário agora? Vamos agora passar de números decimais para frações decimais, fazendo exatamente o processo inverso, ok? Como é que a gente faz o processo inverso? Você está vendo aqui o númerozinho, ó, com a vírgula. Você vai escrever ele sem a vírgula, então é 127, sem a vírgula, e embaixo você já vai colocar o 1, embaixo você já vai colocar o 1, e você vai colocar a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais depois da vírgula do número. Como aqui é 12,7, ó, depois da vírgula só tenho o 7. Então, eu só tenho um número. Se eu só tenho um número, eu só vou completar com um zero. Então, aqui minha fração decimal será 127 décimos, ou 127 sobre 10. Vamos aqui à nossa segunda questão, ó. Olha, ó, letra B, 35,78. Vamos colocar o número como se não tivesse vírgula. Então, 3578. Ok? Ele fica sendo 3.578. E eu já coloco o 1 embaixo. E aí eu confiro quantos números eu tenho depois da vírgula, né? Conferindo quantos números eu tenho depois da vírgula. Ó, observe que depois da vírgula eu tenho o 7 e o 8. Então, eu tenho 2 números. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu coloco 2 zeros no meu denominador, ficando 3.578 centésimos, porque aí eu fico com 100 no meu denominador. Tudo bem? Vamos aí à letra C, 0,0045 ou 0,0045. Tudo bem? Vamos colocar aí o número como se não tivesse vírgula. Lembrando que todos esses zeros aqui, ó, eu não preciso fazer isso aqui, ó, 0,0045. Não preciso. Eu posso muito bem cortar, ó, esses 3 zeros. Tudo bem? E aí eu cortando os 3 zeros, eu vou ficar com
apenas os 45. Mais simples. Os zeros na frente não fazem efeito. Então, já coloco o 45, já coloco o 1 embaixo. Vamos ver quantos números nós temos depois da vírgula? Então, vamos lá. Depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo? Ó, eu tenho o 0, eu tenho outro 0, eu tenho o 4 e eu tenho o 5. Se eu tenho 4 números depois da vírgula, significa que eu vou acrescentar 4 zeros no meu denominador. Ok? E aí eu fico com o meu numerador sendo 45 e o meu denominador sendo 10.000, porque eu tenho 4 números depois da vírgula. Tudo bem? Vamos lá para a nossa letra D. Nossa letra D, sempre seguindo o mesmo processo, tá, pessoal? Ó, sempre seguindo o mesmo processo. Vamos aqui agora para a nossa letra D. Seguindo o nosso mesmo processo, vamos colocar um número como se ele não tivesse a vírgula. Então, aqui eu vou ter, ó, 2.468 sobre, eu já coloco 1, e eu vou conferir quantos números eu tenho depois da vírgula. Depois da vírgula aqui eu tenho o 4, o 6 e o 8. Então, eu tenho 3 números depois da vírgula. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, eu acrescento 3 zeros no meu denominador. E aí eu fico com 2.468 no meu numerador e fico com 1.000 no meu denominador. Ok? Vamos lá, letra E. Mesmo processo. Vamos aqui praticar bastante. Primeiro, coloco o número como se não tivesse a vírgula. Então, 38,9 vira 389. Esse é o meu numerador. Meu denominador, coloco 1 e vamos ver quantos números tem depois da vírgula. E aqui a gente consegue ver que só tem 1, porque só é o 9. Se eu só tenho um número depois da vírgula, então é um 0 no meu denominador, ficando 389 sobre 10. Vamos lá para a nossa letra F. Vamos agora ver a nossa letra F. Novamente, coloca-se o número como se não tivesse a vírgula. Então, 4,345 vira 4.345. É o meu numerador e eu já coloco 1 no meu denominador. Ok? Vamos conferir aqui a quantidade de números depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho o 5. 3 números depois da vírgula significa que eu vou acrescentar 3 zeros no meu denominador, fazendo com que o meu denominador seja igual a 1.000. Ok? Então, meu número vai ficar 4.345 sobre 1.000. E aqui agora a nossa letra G. Para fecharmos aqui os nossos exemplos, nós vamos ter 0,48. 0,48 coloca-se como se não tivesse a vírgula. Lembrando, preciso colocar 0,48? Não, eu não preciso colocar esse zerozinho da frente, tá? Esse zero eu não preciso acrescentar. 0,48 é o mesmo do que somente o 48. Então, meu numerador vai ser 48. Eu já coloco o 1 no meu denominador, tá? E aí eu confiro o número de casas, certo? Depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 números, o 4 e o 8. Significa que eu vou acrescentar 2 zeros no meu denominador, fazendo com que fique 48 sobre 100. Então, pessoal, eu acho que a gente praticou bastante, a gente conseguiu fazer transformações
de números decimais para frações decimais e de frações decimais para números decimais. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham conseguido fazer tudinho. Então, essa foi a nossa aula. Espero encontrar aqui vocês numa próxima oportunidade. Até mais!